Oi, eu sou a Vivian e tenho 19 anos. Você tá disposto a desistir do sono por R$ 1.000? Eu não dormi por 10 dias seguidos. Assista o vídeo até o final e você vai descobrir como essa experiência vai acabar e como você se sente no dia 10. E por favor, não repita o que você vê, é perigoso para sua saúde e vida. Um dia, Sharon e Kimberly me lembraram de como eu me gabo de ser capaz de dormir por apenas 3 ou 4 horas. E então elas me desafiaram e perguntaram se eu seria capaz de não dormir de jeito nenhum. E eu tive que dizer sim. Nós apostamos R$ 1.000 que eu iria quebrar o recorde mundial oficial do Guinness para ficar acordada por mais de 11 dias. Eu realmente precisava de dinheiro, então concordei. Todo esse tempo eu tinha que ficar no meu apartamento e fazer uma live nas redes sociais. Eu tinha permissão para ir no banheiro por no máximo 5 a 7 minutos e tomar banho em 15 minutos. Na verdade, Sharon e Kimberly ainda queriam que eu me sentasse no banheiro com uma câmera, mas eu obviamente disse que não, de jeito nenhum. Os 3 primeiros dias do experimento correram bem em termos de condição física, mas psicologicamente era difícil. Ainda havia tantos dias pela frente e o que eu faria nesse tempo todo? Para passar o tempo, liguei para todos os meus amigos e familiares. Então eu li, mas foi uma má ideia porque a leitura imediatamente me deixou sonolenta. Google sugeriu que você deve mascar chiclete, ligar o ar-condicionado bem frio ou colocar roupas desconfortáveis. Como você luta contra o impulso do sono? Compartilhe nos comentários, talvez da próxima vez eu use suas dicas. A audiência estava tão pequena que eu queria terminar a experiência. Mas pelo pequeno número de assinantes que me apoiaram e escreveram comentários, eu continuei. Bem, e eu realmente precisava do dinheiro. No 4º dia, a audiência aumentou dramaticamente. Me tornei popular, eu fui até mencionada por vários grandes blogueiros. Isso me deu a força e desejo de continuar. Recebi um monte de mensagens de estranhos. Alguns me elogiaram, alguns me repreenderam, haters também não perderam a oportunidade de humilhar e insultar a mim e o público e o mundo inteiro. No final do 5º dia, Alan, um estudante de medicina, começou a assistir minha experiência. Ele me apoiou, me manteve acordada durante a noite, me envolveu em longas conversas no Skype. Isso me ajudou muito no 6º e 7º dia, quando eu queria puxar um ronco brabo. Eu compartilhei os detalhes de como eu me sentia e, em geral, eu gostei da nossa comunicação. Além disso, como futuro médico, ele sugeriu quais os alimentos devo comer para manter o funcionamento do cérebro e as coisas que eu deveria fazer. Ajudou. Embora, às vezes, pelo contrário, eu me sentia muito cansada e quase caía em um sono pesado. No 8º dia, minha saúde deteriorou de repente. No começo, eu ouvi minha mãe falando comigo, mesmo que meus pais vivessem 100 quilômetros de distância. Eu estava apavorada. Em seguida, uma sensação de morte súbita veio em mim. Como se eu fosse morrer agora. Eu contei isso para Alan e de repente ele ficou nervoso e me disse para parar o experimento imediatamente. Ele gritou como um louco, cuspe quase voando sobre a tela. Ele gritou que meu corpo não aguentava mais. Desliguei o Skype e desisti dele. E 2 horas mais tarde, a ambulância apareceu na minha porta. Eu tive que explicar cuidadosamente aos médicos que eu estava muito pouco doente e... Em suma, eu menti para eles. Assim eles iriam embora assim que possível. Depois que eu liguei para os meus amigos, eles me disseram que Alan queria me animar e me enviar alguma entrega de comida deliciosa. E esses imbecis, sem saber de nada, deram um endereço e esse filho da puta chamou uma ambulância. Fiquei furiosa e o acusei de não ser um médico de verdade e disse que ele não entendia nada sobre isso e, portanto, não tinha o direito de me dizer o que fazer. Então, Alan disse que ele estava realmente envolvido em neurofisiologia e estava escrevendo um artigo sobre a influência do sono e sua ausência no corpo. Ele também admitiu que ele especificamente me pediu para fazer certas coisas para ver a reação, como se eu fosse uma cobaia. Eu não consentia ser um rato de laboratório para a ciência. E você acabou de admitir isso? Eu gritei. Em seguida ele gaguejou algo como:
Ai, eu estou envergonhado, eu quero resolver tudo, eu sinto muito. Interromper a experiência. Depois disso, eu desliguei e eu bloqueei de todas as suas contas. Alguma vez você já quis chutar uma porta, quebrar pratos e móveis de tanta raiva? Como você parou assim mesmo? A única coisa que me parou foi que o apartamento é alugado e nada poderia ser destruído aqui. Eu decidi expressar toda a dor da traição ao meu público. Mas eu não poderia fazer. Meu coração doeu e começou a bater de forma irregular. Meus olhos escureceram de repente e eu me sentei em uma cadeira. Havia uma sensação inexplicável de medo, então Alan apareceu na minha frente e falou com a voz da minha mãe e me chamou para o jantar. A alucinação não foi embora por um longo tempo, então tentei ligar um filme no meu notebook para banir os sintomas. Eu preciso de dinheiro, eu disse a mim mesma, eu realmente precisava. O fato é que minha mãe e meu pai recentemente perderam seus empregos devido à crise. O seguro não foi suficiente e eu não poderia encontrar um novo emprego, então eu concordei com essa aposta porque era sobre R$1.000. O 9º dia foi ainda mais difícil. Mentalmente, fisicamente e psicologicamente, eu não tinha força para segurar. Então eu só andava pela sala em círculos e quando eu fiquei cansada de andar, deitei no chão. Eu não pensava em nada, mas eu senti um peso interminável, impiedoso, opressivo e insuportável. Meus ouvidos estavam zumbindo e era impossível me concentrar em qualquer coisa. Eu estava prestes a largar tudo e ir dormir, mas, para meu horror, meu cérebro parou de enviar o sinal de que é hora de dormir. Houve algum tipo de dano. Eu teria chamado uma ambulância, mas até isso era muito para pensar e analisar. O 10º dia foi o último. Meu lado direito, o coração e a cabeça doíam terrivelmente. A luz machucava meus olhos e eu queria subir nas paredes. Meus braços, pernas e cabeças estavam tremendo, minhas alucinações piorando. Em algum momento, pareceu que os assaltantes estavam quebrando o apartamento e eu comecei a gritar descontroladamente. E então, não me lembro mais de nada. Escuridão total. Acordei no hospital com um soro e, surpreendentemente, em excelente estado. Sharon e Kimberly estavam lá. Elas disseram que vieram correndo assim que me senti mal, mas Alan tinha ido primeiro. Ele injetou algo em mim e me mandou direto para o mundo do sono. Minhas amigas chamaram a polícia e ele foi levado por prover serviço médico sem a licença. Sinceramente, eu senti pena de Alan. Ele sofreu e realmente queria ajudar. Imediatamente depois que fui dispensada, fui para a delegacia de polícia para escrever uma declaração de que eu não tinha queixas contra ele. Mas acabou que não seria tão simples assim. Eu tive que contar à polícia sobre o experimento, a aposta com as minhas amigas por R$1.000, as sugestões de Alan parar tudo e eu ignorando ele. Até Sharon e Kimberly foram questionadas e elas já lamentaram que tinham bagunçado a coisa toda e não pararam a estúpida aposta. Depois de assistir o último vídeo, a polícia estava convencida de que a minha vida estava realmente em perigo e Alan cometeu o crime para me salvar. Eles deixaram ele ir, mas dificilmente o fez sentir melhor. No seu instituto, eles entenderam sobre o pesadelo de 10 dias, os testes secretos de Alan, o seu conselho e assim por diante. E ele foi expulso. Cara, chato demais. Eu pensei que toda a agonia tinha acabado, mas parecia ser apenas o começo. Por causa de mim, ele perdeu seu negócio favorito e o objetivo de toda a sua vida. Afinal, ele não é uma pessoa ruim e realmente queria beneficiar a ciência. Ele só não escolheu o caminho certo. Alan me mandou tomar no cu e me bloqueou em todas as redes sociais e ainda amaldiçoou a ciência. Foi o pior dia da minha vida e eu precisava corrigir. Eu escrevi uma carta detalhada descrevendo a experiência e como Alan salvou minha vida. E enviei a todas as instituições médicas, na esperança de que iriam aceitar. Agora só podia esperar. Eu acho que é melhor do que nada. Eu implorei para que Alan me conhecesse. Primeiro pedi perdão por todo o horror e ele também, sinceramente, pediu desculpas. Então, eu disse a ele sobre as minhas cartas aos vários institutos médicos. Alan ficou surpreso e muito feliz que havia uma maneira de sair dessa situação.
Ele me prometeu nunca mais fazer experimentos com pessoas de novo. A história não termina aí, a situação com os meus pais foi piorando e pedi aos meus inscritos para me ajudarem a encontrar um emprego. Encontrei um. Mesmo que seja temporário, este é o dinheiro que a nossa família precisa muito agora. Sharon e Kimberly me deram os R$1.000 e pediram desculpas novamente. Enfim, se você gosta da história, me mostra dando um like. Vou ficar muito contente, de verdade. Confira nosso canal, publicamos regularmente novas histórias para você. Inscreva-se e clique no ícone do sino, então você definitivamente não vai perder o próximo episódio. Desejo um sono saudável e muita felicidade. Desci para o porão de onde pude ouvir farfalhar e gemidos. Sorri triunfante. Bem, você finalmente é meu. Sempre tive uma inteligência além da minha idade. É por isso que frequentava uma escola para crianças superdotadas. O que eu mais gostava era de biotecnologia. E o professor, o famoso cientista professor Jones, me considerava sua favorita. Mas naquele dia não dei ouvidos a ele, porque não conseguia tirar os olhos do belo Dave. Então o sinal tocou. O Johnny me disse, vamos ao cinema juntos? Suspirei. Porque o Johnny não tem a aparência do Dave. Gostava de ficar com o inteligente do Johnny, mas sua aparência me repelia. E eu imaginava alguém como o Dave a meu lado. Johnny e eu assistimos a um filme e fomos dar um passeio juntos. Conversamos sobre tudo no mundo. Mas então eu vi uma turma em algum clube da cidade com o Dave. Ele me notou e sorriu. Eu balancei a cabeça de volta envergonhada. Combinado, eu iria convidar ele para sair amanhã. No dia seguinte na escola fiquei pensando em como abordar o Dave. Mas só no final do dia decidi e disse para ele, quer dar um passeio? Ele ficou em silêncio, definitivamente não funcionou. O Dave sorriu e disse que ficaria feliz em me acompanhar. Viva! Mas então uma voz familiar me chamou. Droga, o Johnny, ele queria me acompanhar até em casa. Imediatamente menti, dizendo que tinha algo pra fazer e corri pra fora da escola. Dave e eu saímos pra caminhar, mas foi terrivelmente entediante com ele. Não tínhamos nada pra conversar. Acontece que ele entrou na escola por meio dos contatos de seus pais. E ele só conseguia falar sobre seu lindo cabelo. Seria ótimo combinar o cérebro do Johnny e o corpo do Dave, mas isso já era algum tipo de monstro do Frankenstein. Eu me perguntei se as biotecnologias poderiam fazer isso. Ok, pera, isso era uma boa ideia. Tinha a chance de conseguir o cara perfeito, bonito e inteligente. E então comecei a trabalhar. Não me admira que fui considerada uma aluna capaz. Agora, em vez de estudar em palestras, estudava a questão da transferência de consciência de um corpo para o outro, e depois das aulas roubava os detalhes necessários no laboratório da escola. Todas as noites eu trabalhava no porão que ficava do outro lado de casa. E uma semana depois o aparelho estava pronto. Seria capaz de transferir a mente do Johnny para o corpo do Dave. Tudo o que faltava era atraí-los para o porão. Na escola fui até o Dave e o convidei para me visitar. E o próprio Johnny se ofereceu para vir também. Tudo estava indo de acordo com o planejado. Finalmente eu conseguiria o cara perfeito, bonito e inteligente. Em casa preparei o equipamento e esperei os caras. O Johnny escreveu que já estava vindo. Eu sorri. Ele não tinha ideia do que eu esperava. Mas o Dave não me respondeu. E então, de repente, ele disse que não poderia vir. Diabos, meu plano estava indo por água abaixo. Logo o Johnny apareceu e eu tive que jantar com ele. Ele estava feliz, mas eu nem ao menos sorri. Eu precisava de um cara bonito. No dia seguinte, recebemos um projeto de química que me ofereci para trabalhar com o Dave. Essa era uma oportunidade de cumprir meu plano. O Dave começou a se ressentir e querer fazer par com seu amigo, mas eu lembrei de que eu era melhor em química e que ele teria a pontuação mais alta só comigo. Após a aula, fui até o Johnny e chamei ele novamente. Ele não conseguia mais esconder o sorriso. Ele achava que eu estava apaixonada por ele. Eu te amaria, em breve. À noite, preparei tudo de novo. Johnny veio primeiro e comecei a distraí-lo com conversas. O Dave, ao mesmo tempo, escreveu que já estava a caminho. Isso! Disse ao Johnny que precisava de ajuda para pegar mantimentos no porão. Fomos para o porão. Eu estava atrás do Johnny. Meu coração estava disparado. Eu teria o cara perfeito a qualquer custo. Me decidi e empurrei o Johnny escada abaixo. Tremendo, desci lentamente para o porão. O Johnny estava deitado e inconsciente. Funcionou. Agora o Dave. Eu o encontrei no portão e ele perguntou por que eu estava ficando vermelha. Eu me esquivei. Estava quente no porão onde trabalhava no projeto. Ele encolheu os ombros e, sem suspeitar de nada, começou a descer para o porão. Eu também o empurrei escada abaixo. O Dave caiu. Corri escada abaixo, mas fiquei horrorizada ao descobrir que o Dave estava se levantando do chão. Ele se virou com um olhar atordoado e correu para a saída. Eu imediatamente tranquei a porta e o Dave me atacou.
Tentei afastá-lo, mas ele agarrou a chave de mim e correu para a porta. Não! No último momento, agarrei sua camiseta e puxei ele em minha direção. Dave bateu com a cabeça no canto da mesa e desmaiou. Eu estava tremendo, mas era hora de começar a trabalhar. Com dificuldade, arrastei o Johnny e o Dave para trás da tela. Coloquei capacetes especiais na cabeça dos rapazes e apertei o botão de ligar. O dispositivo piscou e minhas pernas se contraíram de ansiedade. Assim que o brilho parou, eu imediatamente puxei a tela. Olá, meu príncipe perfeito! Ah, meu Deus, quase caí de terror. Havia uma aberração sentada atrás da tela, 2 corpos fundidos. Os meninos começaram a acordar e eu estava em choque. Diabos! Eu imediatamente agarrei uma corda e amarrei o monstro siamês. Tentei fazer o experimento novamente, mas o dispositivo nem ligou. Eu não tinha energia suficiente. Isso não! Eu não poderia deixar o monstro sair, eu teria que deixá-lo aqui. Eu tranquei o porão e voltei para casa. Meus pais já estavam sentados para jantar. E eles perguntaram por que o colega de classe não tinha chegado ainda. Não deveríamos estar fazendo um projeto? Engoli nervosamente e respondi que havia remarcado. E durante o jantar, furtivamente, roubei comida da mesa. Eu levei para os meninos, mas ouvi gritos no porão. Eles estragariam tudo. Coloquei fita adesiva em suas bocas e disse para eles que se sentassem quietos, senão os deixariam sem comer. Não consegui dormir a noite toda. Eu só queria o cara perfeito. E agora eles precisavam ser separados. Mas como? Quando eu vim para a escola, todos pareciam preocupados com o desaparecimento do Johnny e do Dave. Fingi que não tinha ideia de onde eles estavam e um arrepio percorreu minha espinha. Eu definitivamente seria descoberta porque foi a última pessoa com que eles foram vistos. Depois da escola, fui para o professor Johnny. Só ele poderia me ajudar. Ele sorriu para mim e eu perguntei baixinho. Era possível separar os gêmeos siameses? O professor ficou um pouco surpreso, mas respondeu que só um profissional poderia dar conta. Caso contrário, os gêmeos podem morrer. Eu olhei para cima e perguntei se ele poderia vir comigo e ajudar em um projeto de biotecnologia. O professor concordou imediatamente. Ele ficou feliz em ajudar sua melhor aluna. À noite, eu encontrei o professor e o levei para o porão. Descemos lentamente e o monstro siamês amarrado uivou em 2 vozes. O professor imediatamente empalideceu e disse com voz estrangulada que precisávamos chamar a polícia. Não, tomei o telefone dele. Senão, eles me colocariam na prisão. O professor deu um passo em direção à porta, mas fiquei parada ameaçadoramente na frente dele. Peguei rapidamente a garrafa da mesa. Quebrei sua parte superior e com a mão trêmula apontei para o professor. Você vai separá-los ou será pior. O professor teve que obedecer. Ele se aproximou do monstro siamês e começou a examiná-lo. E eu observei com atenção e não saí da porta. Então o professor hesitou por algum motivo. Mas eu apressei. Não devemos nos atrasar. E então ouvi o som de uma sirene. Eu olhei de volta para o professor. Ele estava apenas escondendo seu relógio inteligente no bolso. Ele chamou a polícia e eles nos localizaram. Mas eu só queria amor. Eu rebati que o culparia por tudo. Ele me forçou a trabalhar por conta própria. O professor ficou tenso, mas respondeu que havia testemunhas contra mim. Ah, é? Então? Os policiais começaram a bater na porta. Não havia muito tempo. Costei meu rosto, rasguei minha roupa e gritei. Socorro! O Jonas está me batendo! Naquele momento, a porta se abriu e os policiais invadiram o porão. Corri imediatamente para encontrá-los com lágrimas e gritei que o professor havia me forçado a fazer uma experiência terrível. Eu estava tentando salvar os meninos e o professor me bateu. Os policiais ficaram tão chocados que acreditaram imediatamente em mim. Eles logo capturaram o professor. E naquele momento, o professor disse que eu era o monstro aqui. Vamos ver. A polícia logo algemou o professor. Mas então o Johnny levantou de repente a cabeça e disse com a voz fraca que tinha uma prova da minha culpa. Ninguém vai acreditar em você. Mas o Johnny levantou a mão com o telefone. Acontece que ele acordou mais cedo do que esperado, ligou o gravador e gravou minha chantagem. Os policiais imediatamente me colocaram no carro e começaram a anotar as declarações do Johnny. Que injustiça! Eu te amei! Logo, fui presa e todos os dias fui forçada a trabalhar. Algemada a outra prisioneira. Irônico. Soube pelos noticiários que o Johnny e o Dave foram separados por cientistas e voltaram à vida normal. E durante as horas solitárias na cela, percebi que por causa dos meus desejos eu realmente enlouquecia. E que havia coisas mais importantes do que a aparência. E o monstro nessa história era apenas eu. Você gostou da história? Curta e se inscreva no nosso canal.